Livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, Sophie Hellinger, Tagore Editora. Uma porta se fecha, a outra se abre. Capítulo 10. A adoção. A criança adotada também tem seus próprios pais biológicos, de quem recebeu a vida, assim como as outras crianças. Ela pertence a essa família, de quem recebeu a vida, assim como todos seus outros membros. Ela está integrada nessa família, não importa qual venha a ser seu destino, que influencia todos os outros membros dessa família. Dele, participam como se fosse também seu próprio destino. A adoção não muda nada nesse sentido. Para a criança adotada, também vale. Esses pais biológicos lhes são dados, assim como são, e eles se tornam seu destino, assim como lhe foi determinado. Agora, eu quero dizer algo a respeito de como se deve lidar com uma adoção. Primeiro, nada de compaixão com os pais que doam a criança. Nada de compaixão com a pobre mãe, não importa se ela somente tem 14 anos de idade, mas compaixão sim com a criança ou bebê em questão. É importante não inverter as coisas. Os grandes não podem se fazer de pequenos, que não podem se defender. Eles, os grandes, devem a tudo suportar. Segundo, certas pessoas acreditam que, depois, ainda seja possível reparar alguma coisa, como se a criança pudesse achar o caminho de volta até os pais e, por eles, ser acolhida. Principalmente a criança costuma ter essa esperança. No entanto, os pais não o farão. Imagine o seguinte: os pais deram a criança para a adoção. Eles queriam se livrar da criança e para sempre. Se, mais tarde, a criança os procurar, eles reagirão com culpa. O que eles fizeram não tem reparação. O acesso está bloqueado. A criança deve concordar com o fato como realmente aconteceu. Os pais a deram para sempre. É como um aborto. Quando a criança diz, sim, eu concordo, agora eu renuncio a vocês para sempre, é doloroso. Mas ela ganha em força com isto. É também importante ver que essa criança internamente tem raiva dos seus pais biológicos, porque eles a abandonaram. Muitas vezes ela transfere esta raiva para os pais adotivos, porque ela quer proteger os pais biológicos. E, sobre os pais adotivos, recai o que estava destinado aos pais biológicos. A solução aqui é: o filho pode dizer aos pais adotivos que agora toma com gratidão o que eles lhe deram, que reconhece a grandeza do que eles fizeram por ela. Os pais adotivos se alegram e dizem: está bem, nós te demos de bom grado. Não ajuda em nada a tentar levar a criança até seus pais biológicos. No entanto, é importante e bom para a criança vê-los e conhecê-los. Segue aqui uma constelação como exemplo. Bert Sophie Hellinger para Sandro e Irene. De que se trata no caso de vocês? Sandro: existe alguma coisa que não flui na nossa relação. Acho que tenho dificuldades em me entregar, em me vincular. Por exemplo, tem a questão da decisão de ter um filho. É a minha dúvida e luta. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Este é o problema. Bert Sophie Hellinger para Irene. Você quer ter um filho? Irene: sim. Bert Sophie Hellinger: desista dele. Irene acena com a cabeça. Bert Sophie Hellinger: quando o homem não está disposto a ter filhos, o relacionamento acaba. Para o grupo. Isso é sério e não temos medo de dizê-lo quando está totalmente claro. Caso contrário, estaríamos jogando com eles. Agora que a seriedade está exposta, ainda vamos fazer mais uma coisa. Para Sandro: temos que ver se há um obstáculo por parte da sua família de origem, está bem? Sandro acena com a cabeça. Bert Sophie Hellinger para Sandro. Você já foi casado? Sandro: não. Bert Sophie Hellinger: o que aconteceu na sua família de origem? Sandro: eu sou adotado. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Aqui já o temos. Isso já deixa tudo bem claro. Este é um destino especial. Bert Sophie Hellinger para Sandro.
Você conhece seus pais? Sandro: não. Bert Sophie Hellinger: você sabe alguma coisa deles? Sandro: minha mãe adotiva me disse o que ela sabia, os nomes, onde moram, a classe social. Há pouco tempo fiz um mapa astral. Isso também me deu algumas informações. Bert Sophie Hellinger: você sabe alguma coisa sobre o seu pai? Sandro: de acordo com o mapa astral, minha mãe deve ter sido de família rica. Bert Hellinger: eu não acredito em mapa astral. Você sabe alguma coisa sobre o seu pai? Sandro: não. Bert Sophie Hellinger: vamos configurar o seu pai, você, sua mãe e seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, quando o pai adotivo tenta se mexer. Não se mexa. Só ele, representante de Sandro, pode se mexer. Os outros precisam ficar parados. Depois de um tempo, o representante de Sandro se posiciona diante da mãe. Bert Sophie Hellinger para o representante de Sandro: diga a ela, você me deu para sempre. Filho: você me deu para sempre. Bert Sophie Hellinger: e agora eu renuncio a você para sempre. Filho: e agora eu renuncio a você para sempre. A mãe chora e soluça. Bert Sophie Hellinger: eu vou até meus pais adotivos. Filho: eu vou até meus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger: eles me mantêm vivo. Filho: eles me mantêm vivo. Bert Sophie Hellinger levam o filho até seus pais adotivos. Eles se abraçam forte e longamente. Bert Sophie Hellinger para o representante de Sandro: agora vire-se e encoste-se nos seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger: como você está? Filho: muito bem. Houve um momento aqui em que veio a felicidade por estar aqui com eles. Eu não os havia reconhecido até então. Bert Sophie Hellinger: vire-se novamente e olhe para seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger: diga a eles, com vocês eu aprendi como se cuida bem de um filho. Os pais adotivos continuam se abraçando. Bert Sophie Hellinger para Sandro: você gostaria de ficar aqui? Sandro troca de lugar com seu representante, ficando de frente para seus pais adotivos. Ele os olha longamente nos olhos. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, para o grupo: temos que deixá-lo dizer tudo isso por conta própria. Bert Sophie Hellinger posicionam Sandro diante de sua mãe. Eles pedem para o pai se virar e ficar ao lado da mãe. Bert Sophie Hellinger para Sandro: diga aos seus pais, vocês me deram para sempre. Sandro: vocês me deram para sempre. Bert Sophie Hellinger: eu concordo com isso. Sandro: eu concordo com isso. Bert Sophie Hellinger: eu renuncio a vocês para sempre. Sandro: eu renuncio a vocês para sempre. Bert Sophie Hellinger: mas eu agradeço pela vida. Sandro: mas eu agradeço pela vida. A mãe cobre o rosto com as mãos e chora. Bert Sophie Hellinger: eu vou até os pais que me mantiveram vivo. Sandro: eu vou até os pais que me mantiveram vivo. Bert Sophie Hellinger: faça isso. Sandro vai até os pais adotivos e os acaricia. Eles se abraçam forte e longamente. Sandro está muito emocionado e chora. Seus pais biológicos também se abraçam. A mãe soluça alto. Bert Sophie Hellinger conduzem Irene para a constelação. Ela também chora. Depois de um tempo, Bert Sophie Hellinger desfazem o abraço e conduzem Sandro até sua mulher. Irene e Sandro estão frente a frente. Ambos choram. Sandro toma as mãos de Irene e as beija. Eles se abraçam profundamente. Bert Sophie Hellinger para o grupo: a dificuldade para uma criança adotada é que ela sempre espera que seus pais a procurem e encontrem. Concordar com toda a seriedade de que foi dada para sempre e que os pais não querem saber dela é muito doloroso para a criança. Somente quando a criança tiver concordado com isto e renuncia a seus pais biológicos para sempre é que ela pode se voltar aos seus pais adotivos e tomar deles o que eles lhe dão.
A dificuldade para o constelador reside em se deixar ser facilmente tentado a ter compaixão com a mãe. Nesta constelação, o representante da criança também ficou tentado a sentir compaixão pela mãe. Se nós permitíssemos que isso acontecesse, nós estaríamos subvertendo a ordem. Somente a criança merece nossa compaixão. Quando os pais que deram a criança mais tarde se dão conta do que fizeram com a criança e quando eles assumem a responsabilidade com todas as suas consequências, eles voltam a ficar grandes. Há situações em que os pais dão a criança porque não estão em condições de cuidar dela. Foi o que aconteceu com uma mulher que deu seu filho, porque ela tinha crises psicóticas. Não havia alternativa. Quando ela se recuperou, ela tentou reaver seu filho, mas isso já não era mais possível. Isso tem que ficar muito claro. Neste caso, a mãe biológica pode dizer aos pais adotivos ou de acolhimento: eu voltei a ser capaz de cuidar do meu filho. Ela pode dizer o mesmo à criança. No entanto, ela deve acrescentar: apesar disso, eu deixo você onde você está seguro. Você pode vir me ver sempre que quiser. Eu amo você como sua mãe. Você pode confiar em mim, mas eu deixo você lá. E ela diz o mesmo aos pais adotivos ou de acolhimento. A criança pode ir tanto até um quanto o outro dos pais, mas o lugar seguro é junto dos pais adotivos. Essa seria a ordem que deveria ser observada. No entanto, na nova constelação familiar, eu nunca observei um filho que renunciasse aos seus pais. Como fica a adoção pelo padrasto? Por exemplo, quando o segundo marido de uma mulher adota os filhos dela, do primeiro casamento ou de outro relacionamento por não terem mais nenhum contato com o pai. Esse tipo de adoção tem consequências terríveis, porque o padrasto não tem nenhum direito de fazer isso. Se tira das crianças o sobrenome e o pai delas, e ainda assim se espera delas que sejam comportadas, como as mães imaginam isso? Aqui se trata de fantasias de poder, como se elas tivessem poder sobre a vida e a alma dos filhos. Elas não têm. Os filhos se vingarão mais tarde. É necessário que o padrasto anule a adoção e que as crianças voltem a adotar o sobrenome do pai biológico. Este é o caminho correto. As crianças vão lhe agradecer por isso. Adendo. Há novos resultados de estudo a respeito desse tema. Eles só foram revelados após a publicação deste livro, mas constarão no segundo volume, que brevemente estará à venda.